A empresa escolhida para esta apresentação é líder em Portugal na produção de material elétrico para instalações de baixa tensão. A produção divide-se por duas fábricas onde se aplicam modernas técnicas de gestão da produção. O processo inicia-se com o projeto do produto, passando pelo fabrico dos moldes necessários para o fabrico de alguns componentes e terminando com a montagem dos produtos finais. A empresa dispõe de um gabinete de estudos altamente qualificado, equipado com um moderno sistema de CAD e também de uma unidade de fabrico de ferramentas e moldes apetrechada com tecnologias modernas. Os produtos fabricados são interruptores e tomadas de baixa tensão vulgares em nossas casas. Além destes, a empresa produz ainda uma gama muito variada de acessórios. Os produtos estão divididos por famílias que se distinguem pelo design e pela qualidade dos acabamentos. A empresa produz ainda a totalidade dos componentes que são utilizados na montagem dos produtos finais. Os componentes metálicos e plásticos são fabricados em unidades auxiliares distintas. O processo de fabrico dos componentes requer a utilização de moldes de injeção e de compressão. Estes são produzidos numa unidade metalomecânica de alta precisão. Para fazer face à forte concorrência, a empresa tem de estar preparada para responder ao mercado pronta e eficazmente. Servir bem os clientes, responder às encomendas com produtos de boa qualidade e sem atrasos, tentando simultaneamente manter estoques baixos, é o objetivo do dia-a-dia de toda a equipa de gestão. Os grandes armazéns grossistas constituem os principais clientes. Com efeito, grande parte dos produtos têm que ser produzidos antecipadamente para estoque na base de previsões, já que a maioria dos clientes exige a disponibilidade imediata dos produtos. Os serviços comerciais elaboram um plano mensal com previsões de vendas que servem como referência aos serviços de produção para constituírem um plano das quantidades a produzir dos diferentes tipos de modelos. Para obviar em parte este inconveniente, a produção, logo que pronta, deve ser imediatamente expedida de forma a manter um volume de estoque o mais baixo possível. Contudo, o mercado é dinâmico e é preciso responder a alterações comerciais de última hora, pelo que quer a organização física dos equipamentos, quer a organização administrativa devem permitir uma grande flexibilidade. O modelo de organização e gestão baseia-se na filosofia de fabrico JIT e tem como objetivo a melhoria contínua da produtividade e qualidade, eliminando sistematicamente toda a forma de desperdícios do processo produtivo global. Esta filosofia de fabrico
traduziu-se nesta empresa pela constituição de linhas integradas de produtos com a forma de U, designadas por células. A implementação desta filosofia de gestão exige uma formação contínua, orientada para a polivalência funcional e operacional e ainda para o trabalho em grupo. Planeamento agregado. O planeamento da produção e do fabrico da Legrand era feito até há relativamente pouco tempo com base numa filosofia MRP tradicional. Tudo nasce, no fundo, de uma reunião conjunta entre a direção industrial, a direção comercial e a própria direção-geral. Nessa reunião são apresentadas pela comercial as previsões de venda para o mês N+3, portanto, um horizonte de 3 meses. Em função dessas previsões, são analisadas as capacidades ou as disponibilidades da produção responder a essa produção que é pedida. São também decididos os níveis de estoque. Da conjugação dos 3 fatores, vai resultar a produção a fabricar nesse mês. Em função desses valores decididos, e termina nesta fase o envolvimento da direção em termos de planeamento, tudo vai processar-se de uma forma sistemática. Quer dizer, os valores decididos são introduzidos no computador, no sistema, e o sistema vai fazer todo o planeamento. Os fatores de decisão são: previsões de venda, níveis de estoques, capacidade de produção. Plano diretor de produção. Cabe aqui referir que o planeamento, que essa decisão nessa reunião é feita a nível de família. Isto é, chamamos família a um conjunto de referências, todas elas com os mesmos padrões estéticos. Cada família é, obviamente, composta por um número elevado de referências. A partir de agora, o próprio sistema, e baseado na ocorrência probabilística de cada uma das referências dentro de cada família, vai fazer a decomposição dos grandes números que foram decididos em cada uma das suas referências. Entramos aqui numa fase particularmente delicada, porque temos que levar em atenção os estoques existentes, a quantidade de peças dessa mesma referência que já estão em curso de fabrico e, obviamente, aquilo que se pensava fabricar, que se pensava vender, perdão. Em função desses 3 parâmetros, e aqui é muito importante a fiabilidade dos estoques existentes, em função desses 3 parâmetros, o sistema vai sugerir as quantidades a fabricar de cada uma das referências. Os fatores são: estoques existentes de produtos acabados, peças em vias de fabrico, plano de fabrico anterior. Plano de necessidades de materiais. O sistema terá agora que decompor cada uma das referências nas matérias-primas que o constituem e em cada uma dos componentes que vão constituir essa referência. Tudo isto é importante para planear não só todo o sequenciamento de fabrico, como, inclusivamente, planear o reaprovisionamento das matérias-primas. Aqui assume caráter especialmente importante a fiabilidade da base de dados. Quer dizer, terão que estar introduzidos no sistema
os lotes de fabrico, as matérias-primas unitárias, os tempos unitários de fabrico, os próprios estoques de cada um desses componentes, os lotes mínimos de compra, em suma, todas as informações pertinentes ao fabrico de cada um dos componentes. E a base de dados terá que ser realmente fiável, porque aqui passamos a lidar com milhares e milhares de componentes, nas quais um pequeno desvio de tempos ou de consumos de matéria-prima pode traduzir-se em grandes diferenças ou de tempos de fabrico ou de consumos. Os fatores de decisão são necessidades brutas, dimensão dos lotes, estruturas, ordens pendentes, prazos de entrega, fornecedores internos e externos. Recepção de matérias-primas. Durante a recepção das matérias-primas compradas a fornecedores exteriores, cumprem-se metodicamente todas as regras de controlo estabelecidas. As matérias-primas são cuidadosamente conferidas para garantir a fiabilidade dos registros introduzidos no sistema central. Quando há recepções de matérias-primas ou simples mudanças de locais de armazenamento, a informação na base de dados é rapidamente atualizada. Só com dados corretos e permanentemente atualizadas se podem tomar decisões de gestão corretas. Garantir a fiabilidade da informação em tempo real. Fabrico de componentes para estoque. Os componentes são fabricados em linhas de produção antes de integrarem os produtos finais na linha de montagem. Nas linhas de produção dos componentes existem monitores que mostram as necessidades de abastecimento do armazém de componentes. Depois de fabricados, os componentes são armazenados num armazém intermédio que posteriormente vai abastecer as linhas de montagem dos produtos acabados. À medida que o fabrico decorre, são enviados contentores cheios para o armazém intermédio. Cada contentor é conferido pelos operadores do armazém antes de ser arrumado nas prateleiras. Depois de devidamente pesados e arrumados, efetua-se o registro no sistema central. Em qualquer momento, pode saber-se quanto existe disponível de cada componente e onde se encontra.
Ciclo de produção com ordens de fabrico. Após a execução do MRP, o sistema sugere ordens de produção de acordo com os parâmetros de gestão definidos. Na maior parte das vezes, os responsáveis da produção lançam as ordens respeitando as sugestões do sistema. No entanto, existe sempre a possibilidade de introduzir alterações, como, por exemplo, alterações de datas previstas, alterações de quantidades ou mesmo anulação de ordens. Depois de lançadas, as ordens de fabrico aparecem num terminal que se encontra na linha de montagem. Assim, as operadoras sabem permanentemente qual a sequência de fabrico. Ao mesmo tempo, as ordens de fabrico são impressas para serem utilizadas posteriormente pelas operadoras da linha de montagem. Uma ordem de fabrico é composta por duas partes distintas. Primeiro, um cabeçalho que refere o número da ordem de fabrico, as datas previstas de início e fim, o artigo a fabricar e a respectiva quantidade. Segundo, a sequência de operações. As operações são descritas e enumeradas. Tanto o cabeçalho como as linhas referentes à sequência de operações são acompanhadas de um código de barras. As operadoras, sempre que iniciam e terminam uma operação, efetuam o registro por leitura óptica. Desta forma, o processo de leitura dos dados é muito simplificado. Os gestores da produção têm sempre a informação atualizada. Depois de receber a folha da ordem de fabrico, a operadora registra por leitura óptica do código de barras o início da ordem e da primeira operação. Registra também o seu código de operadora através de um cartão individual. Terminada a operação, a operadora volta ao posto de leitura óptica e efetua o registro. Depois de terminar o ciclo, a operadora entrega a folha da ordem de fabrico à chefe de equipa, que a devolve à operadora encarregada de efetuar a segunda operação. A recolha de informação repete-se operação a operação até ao fim do ciclo.
Quando termina a última operação, a operadora entrega o produto final numa linha de embalagem onde as caixas vão ser cintadas. Todas as embalagens de produtos finais são registadas com um rótulo que identifica o produto e a quantidade. As caixas, depois de cintadas e rotuladas, avançam para o armazém do produto acabado através de passadeiras rolantes. A atualização dos registros no sistema central é efetuada por leitura óptica dos rótulos. Registro do progresso das ordens de produção. Registro do operador. Quem fabricou? O quê? A que horas? Ciclo de produção. Kanbans. À medida que são estabelecidas as necessidades comerciais, é definido um plano de abastecimento de armazém de produtos acabados. A produção inicia-se com um pedido do armazém que é transmitido ao último posto de trabalho. Este satisfaz o pedido e pede, por sua vez, a reposição do material que acabou de gastar ao posto imediatamente a montante. Para o fazer, utiliza um sinal, o Kanban, e assim sucessivamente ao longo de toda a cadeia de produção. Os pedidos de produção aparecem em cada posto de trabalho sob a forma de um sinal Kanban no monitor. A sua leitura permite conhecer, para além do que é necessário produzir, as correspondentes prioridades. Vejamos um exemplo de 2 postos de trabalho ligados por Kanbans. O posto de trabalho a montante coloca a sua produção em caixas que são identificadas com barras codificadas. A operadora do posto de trabalho cliente consumiu uma caixa e vai pedir a reposição do seu conteúdo. Registra o pedido no terminal de leitura óptica, que logo aparece no monitor, constituindo assim um sinal Kanban para o posto de trabalho a montante, o seu fornecedor. A caixa é colocada num parque à disposição do posto de trabalho fornecedor. A operadora do posto de trabalho fornecedor vê o pedido Kanban no seu monitor, desloca-se ao parque de caixas, recolhe a caixa vazia e volta para o seu posto. Uma vez aqui chegada, registra o início da satisfação do pedido no terminal de leitura óptica. Logo que a caixa fica cheia, a operadora transporta para um local de entrega, onde será recolhido pela operadora do posto de trabalho cliente e o sinal Kanban desaparece do monitor. Produção puxada de jusante. Kanban, encomenda interna. Sincronização entre operações. Lotes pequenos. O planeamento é um processo que resulta de acordos de compromisso entre os responsáveis de várias funções da empresa, as vendas, a produção e as compras.
O planeamento é fundamental numa empresa que pretende respeitar datas prometidas a clientes, encurtar o tempo médio do ciclo de produção, diminuir o volume dos estoques em curso de fabrico, regularizar os fluxos, evitando os estrangulamentos e o tempo extraordinário, diminuir os custos de produção. O planeamento eficaz consegue-se dispondo de informação verdadeira permanentemente atualizada através de meios eletrónicos de recolha distribuídos pelos postos de trabalho.